do Senhor. Vamos, sem demora, abrir a palavra do Senhor, ouvir a voz de Deus, no livro de 1 Pedro, dando continuidade à nossa exposição no livro de 1 Pedro, capítulo 4, desta vez, terminando o capítulo 4 hoje, e assim sobrará somente um capítulo dessa carta, 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 ao final, versículos 12 ao 19. Acharam, irmãos? Capítulo 4, versículo 12 ao versículo 19. 1 Pedro 4, 12 ao 19. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus, a santa palavra de Deus. Acompanhe comigo. Versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como um assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Amém. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua voz quando entramos na Tua casa, casa de oração. Quando foi lido o texto sagrado, nós falamos contigo em oração de agradecimento, de invocação, falamos contigo em oração de perdão de pecados, de confissão, falamos contigo em louvor, não só em oração, mas também em cânticos, e agora é a vez do Senhor falar conosco, Pai, através do sermão da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus. Nosso pedido, Senhor, é que o Senhor nos edifique, que o Senhor faça criar raízes no nosso coração todas as palavras aqui ditas. Que não seja achismos nem sabedoria humana, mas sabedoria que vem do alto. Não deixe os nossos pecados tamparem os nossos ouvidos, nem esses mesmos pecados nos darem sono, mas que Teu Espírito nos faça ficar cada vez mais vivos quando essa palavra penetrar o nosso coração. Essa é a nossa oração. Edifica a Tua igreja, edifica o Teu povo. Fala a todos aqui presentes em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Interessante, irmãos, esse texto, porque Pedro, ele é uma continuidade do capítulo 4, sempre com assuntos distintos, mas é como se fosse um cordão umbilical, uma coisa que vai se ligando, que vai dando continuidade, e isso é progressivo, porque Pedro ele vai tratando a sua carta de uma forma progressiva, do menor para o maior, e aqui Pedro ele vai falar de coisas como o sofrimento da vida do cristão, ele vai dar continuidade a esse tema, e Pedro ele pega muito forte nessa área. Imagine só, irmãos,
um corredor de maratona, por exemplo. Corredor que lá corre, não sei, seus 40 quilômetros, 30 quilômetros, é impossível para mim imaginar essas coisas, mas o quanto aquele homem não sofre para concluir aquela maratona? Sofre muito. Quantas câimbras ele não tem durante toda aquela caminhada, durante todos aqueles quilômetros? E quanto mais você pensa que está perto da chegada, é que ainda está longe. Quanto ele se esforça, o quanto ele treinou, o quanto ele não sofre para no final ou na chegada receber um troféu, uma medalha, um reconhecimento e estar no lugar que ele sempre quis estar. Pedro, ele trata, baseado nessas informações ou em algo parecido com isso, a vida ou a caminhada cristã. É uma peregrinação nessa vida que vai caminhando de forma truculenta. E o sofrimento vem acusando o ser humano, ou melhor dizendo, os crentes, de uma forma cada vez pior. Parece que as coisas vão piorando, e é assim que caminha, é assim que a Bíblia diz que vai ser. Quando vai chegando o fim dos tempos, as coisas vão piorando, os sofrimentos vão aumentar, mas assim como aquele homem que sofreu durante toda aquela caminhada, aquela correria, com câimbras, com sofrimento, treinamentos, antes de chegar àquela corrida, no final também Pedro nos diz e nos deixa com esperança que receberemos a coroa da vida. É sobre isso que Pedro continua a trabalhar na sua carta. É interessante, irmãos, também, que no Evangelho de João, no capítulo 4, lá no final do capítulo, nos narra uma história também bem interessante. Jesus está voltando de Samaria, depois daquela conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, os irmãos lembram bem, vindo da Galileia. E aí Jesus indo para Caná, ou voltando para Galileia, vem um oficial do rei ao seu encontro. Está lá no capítulo 4, no finalzinho do Evangelho de João. E aí o oficial do rei vem bem aperreado com a situação que ele estava vivendo, porque o seu filho estava prestes a morrer. Ele sobe de Caná para Galileia. Caná era uma cidade muito mais baixa, então ele se esforça, ele caminha, porque ele sabia que Jesus estava vindo para perto dele, para Galileia, e ele sai desesperado, pedindo ajuda a Jesus. Veja, Jesus, um oficial do rei, pedindo ajuda a Jesus. Porque Herodes Antipas, naquela época o rei da província, do estado, era totalmente inimigo de Cristo. E aquele homem, como oficial do rei, jamais poderia pedir ajuda a um inimigo do estado, Jesus Cristo. Eles tratavam como inimigo. Era a seita dos cristãos, né? Com certeza, se ele fosse pego, esse oficial do rei seria punido gravemente, talvez até com morte. Mas um homem desesperado porque o seu filho estava prestes a morrer, ele sai atrás de Jesus Cristo para salvar aquele menino, porque talvez ele tenha tentado de tudo salvar o seu filho e não tivesse conseguido. E aí ele sabe, aquele que fez milagres em Caná, que transformou água em vinho, está vindo para Galileia, e não há outra opção senão chegar a ele e pedir socorro pelo meu filho. A narrativa continua lá em João capítulo 4, e nos mostra que o menino foi salvo da enfermidade. Ele trava um diálogo com Jesus e diz: Jesus, salva o meu filho. Mas vem logo Jesus antes que ele morra. Jesus vai, teu filho está salvo. O menino foi salvo da enfermidade por causa da palavra de Jesus. O oficial creu na palavra de Jesus, mas veja, não só o oficial, não só o filho foi salvo, não só o oficial creu, mas a narrativa termina, irmão, dizendo que toda a casa daquele oficial creu em Jesus e foi convertido. Um jovem quase morre para que uma família fosse salva. Um jovem, veja o sofrimento desse pai, para que uma família fosse salva. É bem verdade, irmãos, também que essa narrativa, ele fala não dos ímpios, né? Como esse oficial do rei que passa por provações, mesmo sabendo que esse era o eleito de Deus. Mas essa narrativa, aqui em Pedro, fala de provações para os crentes nas 5 províncias. Nós falamos isso no capítulo 4. Estavam espalhadas para receber essa carta de 1 Pedro. E Deus, irmãos, fez eles passarem por provações
como um oficial do rei, que na época era ímpio, passou por provação, teve seu filho quase morto, e assim ter a casa salva por Jesus Cristo. Deus faz esses endereçados dessa carta, esses que receberiam essa carta de 1 Pedro, passar por provações, para que tenha a sua fé aumentada. Deus nos faz, irmãos, passar por provações, para vivermos segundo a perspectiva da eternidade, entendendo que nós somos do alto, entendendo que essa vida é passageira e que as coisas que estão ao nosso redor são corruptíveis, não há valor, há preço, mas não há valor na prática do bem. Veja, irmãos, sofrer como cristão, e é muito difícil falar sobre isso, né? Porque a gente não deve viver a nossa vida como se fosse algo a chegar, né? Como se fosse uma ideologia, uma utopia, algo que a gente idealiza como melhor, mas nunca vai chegar nisso, né? Mas isso é verdadeiro e real quando Pedro fala. Isso não é algo ideal, mas algo que nós devemos viver de verdade. E aí, Pedro ele quer nos mostrar que o sofrer como cristão não deve ser considerado algo comum ou estranho. Veja o que ele diz no versículo 12: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Pedro está dizendo, não estranhe o fogo ardente. Ele usa novamente a palavra fogo. Lembra que a gente tratou disso em capítulos anteriores? Pedro traz a ideia do capítulo 1, né, do fogo, e esse fogo é um fogo na palavra aqui, é um fogo refinador. É um fogo que serve para dar forma, ou um fogo que serve para algum objetivo específico. No capítulo 1, Pedro vai usar a mesma palavra, um fogo que o ourives usa para purificar os metais preciosos. O ouro, por exemplo, né, exposto a um grau altíssimo de calor do fogo, para que ele possa se tornar 100% ouro, puro. Essa figura, Pedro traz essa figura para nos lembrar exatamente, para nos mostrar que os sofrimentos da vida do cristão não servem para desesperar o cristão, para abalar o cristão, mas pelo contrário, para purificá-lo. Se você sofre porque você é cristão, não estou falando do sofrimento, das consequências do seu pecado, é diferente. Mas se você sofre por perseguição porque é cristão, porque a sua família já não quer mais saber de você, porque agora você segue Cristo, porque a sua escola zomba de você, na faculdade, porque agora você é rejeitado no trabalho, porque agora você segue a Cristo. Se você sofre essa perseguição, Pedro está dizendo, não estranhe isso. Porque isso é fogo que purifica. Não serve para lhe abalar, mas para aumentar a sua fé. Os leitores, imaginem, irmãos, e aqui, muito mais intensos, vivendo numa perseguição muito mais intensa do que a nossa. Homens que logo em seguida foram usados como tochas humanas para iluminar Roma. Homens que foram perseguidos, jogados em covas de leões. Pedro está dizendo para essas pessoas aqui que receberam essa carta, dizendo, vocês não estranhem o fogo, mas que isso lhe roube a vida, porque isso serve para lhe purificar. Os leitores aqui incentivados a ver o bom propósito de Deus por trás das dificuldades experimentadas, por trás dos sofrimentos que o mundo nos oferece, por causa de simplesmente confessarmos o Senhor de toda a glória. E aí, por causa disso, o Senhor dá mais a eles a serem mais capacitados, a serem mais fortes na fé, para glorificarem a Deus, para terem convicção daquilo que creem. Há benefício, irmão, no sofrimento cristão. Parece uma frase contraditória. Parece que isso nunca pode ser colocado junto, benefício e sofrimento, mas sim, há benefício no sofrimento cristão. Na verdade, é benefício em todo o sofrimento, né? Como eu disse, o atleta, antes dele ser o melhor do mundo, ou o mais rápido do mundo, ou que completa a prova mais rápido, ele treinou arduamente. Não existem pessoas que passaram por provas difíceis e concorridas, que passaram que receberam algum tipo de coroação, se antes passaram por sofrimento. Não existe.
Não existe aquele que passa na prova sem passar horas estudando, dias estudando, semanas estudando. Não há ganho sem antes sofrimento. Não há glória sem sofrimento. Não há Cristo sem cruz e não há cristão também sem sofrimento. Mas em todos esses benefícios, em todos esse tipo de sofrimento há benefício. E daquele que crê em Cristo, que sofre por Cristo, que sofre as dores de Cristo, por Cristo, isso é o mais valioso, é o mais caro, é o mais importante, é a coroa da vida, é beber da água que jamais voltará a ter sede, é termos uma casa sem ter pago nada por ela, uma casa no céu, é sentarmos à mesa do Rei dos Reis e ser servido e não servido. Não há Cristo sem cruz, como não há cristão sem sofrimento. E Pedro aqui, irmãos, me entendam bem, ele não está sendo pessimista em dizer que o futuro dos crentes é sofrimento. Não é uma ideia pessimista, não é querendo acabar com a empolgação do crente, não. Não é algo não triunfalista, não. Mas é uma visão real, que muitas vezes nos foge, irmãos. Porque preferimos os falsos ideais que os evangelhos por aí trazem. Nós preferimos ouvir muitas vezes que nós vamos ser ricos, que nós vamos ser prósperos, que nós vamos ter tudo do bom e do melhor. Isso frustra a nossa vida, porque Deus não promete essas coisas. Deus promete vida eterna, irmãos, e não há tesouro maior. Se você já ouviu de igrejas dizendo que Deus promete todas essas coisas, isso não é o que as Escrituras dizem. Pessoas preferem preencher o próprio ego pecaminoso do que glorificar o Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Por isso, no versículo 12, ele diz: não estranhei as provações. Isso é algo comum, isso é algo normal. Não estranhei as provações. E veja, ele diz em seguida: como se alguma coisa, versículo 12, extraordinária vos estivesse acontecendo. Não trate o sofrimento como algo extraordinário, porque na verdade ele é ordinário. Ele deve acontecer. O pastor Misael tem uma frase que ele diz assim: ou o crente está entrando num sofrimento ou está saindo de um. Só existem esses dois estados. Ou você está entrando numa aprovação ou saindo de uma aprovação. Quando está entrando vai passar por ela, quando está saindo vai entrar em outra. É assim a nossa vida, irmãos. Isso é independente da sua posição financeira, né, do cargo que você ocupa, da pessoa que você é. É assim que nós vivemos. Vivemos por fé e nada mais. Mas veja o que ele diz no versículo 13. Vocês não devem estranhar o sofrimento. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes de sofrimentos de Cristo. Aí eu pergunto a vocês: quem é que sorri no meio do sofrimento? Quem consegue se alegrar no meio do sofrimento? Quem consegue sorrir quando falta de comida dentro de casa? Talvez, eu não sei, não seja realidade nenhuma aqui. Mas quem consegue sorrir com seu filho internado a ponto de vida ou morte? Quem consegue sorrir quando você perde o emprego e volta para casa sem saber como vai pagar as contas mês que vem? Quem consegue sorrir quando é perseguido por coisas que não fazem? Quem consegue sorrir? Como é que Pedro nos manda nos alegrar pelos sofrimentos? Parece ser impossível, né, irmãos? Mas Pedro, ele consegue fundamentar bem aquilo que ele diz. Veja, irmãos, existem missionários que saem a pregar o Evangelho em países islâmicos, por exemplo. Países que não deixem que o cristianismo adentre, que entrem nessas cidades, nesses países. Esses missionários, eles são envergonhados, muitas vezes presos, colocados em contêineres. Isso é real, irmãos. Eu não estou falando de um filme, não. Isso acontece todos os dias no mundo. Nós vivemos uma vida, um sofrimento maravilhoso, entre aspas, pois essas pessoas que vão pregar o Evangelho no Oriente, elas são colocadas em contêineres e passam ali sem ver a luz de sol, dias e dias, semanas e meses, comendo aquilo que é somente suficiente para o corpo do ser humano sobreviver.
Mas quando eles são libertos, eles continuam a pregar esse evangelho com um sorriso no rosto uma vez. Numa ligação entre crentes do Oriente e do Ocidente, e homens daqui disseram: nós estamos orando por vocês lá pelo Oriente. Isso é verídico. E o pastor do Oriente diz: mas nós estamos orando por vocês, porque vocês são acomodados. Porque o que nos chama a atenção são os prazeres desse mundo. Porque nós queremos desfrutar de tudo daquilo que o mundo nos oferece. Nós professamos com a boca coisas, nós professamos as quatro paredes coisas, palavras, ideias bíblicas, mas parece que quando isso se aplica a nós tiramos o nosso corpo de fora. Sabe por quê, irmãos? Porque esses irmãos que estão em contêineres, eles conseguem se alegrar. Mas porque um dia faltou o dinheiro da energia, a gente já chora e não consegue abrir um sorriso. Irmãos, eles sorriem não porque o sofrimento não dói. O sofrimento dói sim. É como ouro que purifica, é como fogo que purifica. Ele dói muito. Mas eles sorriem, irmãos, porque o que está acontecendo com eles é uma bênção de Deus. É isso que Pedro vai dizer. Porque se vocês sofrem, porque são perseguidos pela fé que vocês professam, vocês assim são co-participantes do sofrimento. Pedro ele sempre vai fazer essa relação daquilo que você faz, recebe, ou daquilo que você sofre. Tudo acontece na sua vida porque antes aconteceu com Cristo. Veja, não é um Deus que ele sabe das coisas de forma teórica, não é um Deus que chega lá, que é o manda-chuva e faz as coisas acontecerem, não. Deus se fez carne, habitou no meio de nós, sofreu dores muito piores que nós sofremos, para dizer: se vocês querem ser co-participantes de Cristo, se vocês querem ser co-participantes daqueles que você crê, Ele sofreu muito mais dores que vocês. Isso é minimamente, é algo pequeno para sofrer pelo que Cristo já sofreu por você, sem precisar. Ele deu a sua vida em seu lugar. Pedro está dizendo: vocês devem se alegrar, sabe por quê? Porque assim vocês são co-participantes do sofrimento de Cristo. Então, irmãos, quando o sofrimento vier à nossa vida, o choro com certeza vai vir, as lágrimas vão descer pela noite, mas de manhã as misericórdias de Deus são renovadas e nós nos alegramos, porque somos co-participantes do sofrimento de Cristo. E eu fiquei pensando, irmãos, não é o fogo que causa o sofrimento, mas a ausência do fogo. O fogo ele nos purifica, mas a ausência do fogo nos deixa encharcados de enxofre. Quando nós vivemos os nossos mimos, sem ter ninguém para nos pastorear, ou para nos colocar rédeas, quando nós fazemos tudo aquilo que o nosso coração está inclinado a fazer, a ausência do fogo, irmãos, nos deixa acomodados no pecado. Por isso que Deus cuida da sua igreja, derramando sobre ela muitas vezes sofrimento. Quando nós vivemos tudo isso, aquilo que o nosso coração deseja, nós não sabemos o que é ser co-participantes do sofrimento de Cristo. Deus é sábio, cheio de sabedoria. Por isso que Ele sabe que o seu povo, que Ele molda o seu povo através do sofrimento. Tem crentes e crentes, irmãos. De uma forma geral, eu digo que tem pessoas que vêm para a igreja, mas não quer ser exortada em momento nenhum. Ela entra aqui, não dá satisfação, não quer tirar satisfação, não quer dar satisfação, não quer compartilhar a sua vida, simplesmente quer a bênção de Deus, mas não quer o amor de Deus em forma de exortação, muitas vezes. Nós devemos ter um coração manso, irmãos, para nos deixar ser pastoreados, para louvar a Deus até nos sofrimentos. Porque quando o sofrimento chegar, não teremos quem nos sustentar.
O apóstolo, irmãos, ele termina esse versículo com algo que seria maior. Vejam comigo, versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegrei, exultando. Veja, irmãos, o apóstolo Pedro, ele volta a falar sobre esse tema, a inserir a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo na carta. Veja, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a alegria será bem maior, porque o sofrimento hoje em dia não nos causa ausência de alegria, não, porque a nossa alegria está no Senhor, e não nas circunstâncias. Mas o que Pedro está dizendo é que na volta do Senhor Jesus Cristo, você não somente vai se alegrar, mas você vai exultar. Ou seja, você vai se encher de alegria constante. Porque a volta de Cristo, irmãos, representa a total ausência do pecado e do sofrimento. Não há mais sofrimento, não há mais choro. Hoje nós temos um misto de alegria e de lágrimas, né? Hoje nós temos um misto de alegria, de sofrimento, impotência em algumas vezes. Nós dividimos a alegria do nosso coração com o pecado dele. Mas na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele vir buscar a sua igreja, quando ele vir sobre as nuvens buscar a sua igreja, Pedro está dizendo que não há mais sofrimento, somente alegria. Veja, irmãos, se nós conseguimos ser alegres hoje, se nós conseguimos sermos alegres hoje, mesmo ao meio do sofrimento, mesmo em meio ao pecado, já existe um certo tipo de vitória hoje. E eu falo vitória em Cristo Jesus, irmãos, deixando bem claro. Mesmo em meio ao pecado, mas ainda é incomparavelmente menor com a alegria que nós vamos ter, exultante, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, na vitória final que o Senhor Jesus Cristo nos trará através da completude da sua obra da salvação. Isso é confirmado, irmãos, quando o apóstolo Pedro ele continua no versículo 14. E ele diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Ele volta a falar de alegria. Ele volta a falar da alegria presente e não futura. Já aconteceu com você, por exemplo, de você ser injuriado, difamado pelo nome de Cristo? Quando o Senhor chegou ao meu coração, eu fui chamado de pastor por todo mundo que estava ao meu redor. Na faculdade, nos vizinhos. Ó pastor. E nem tinha pretensão de ir para o seminário ainda. Mas não como forma de enxergar em mim um futuro pastor, mas como forma de zombaria. Será que nós somos injuriados pelo nome de Cristo? Pedro está dizendo: se vocês são injuriados pelo nome de Cristo, você é feliz, você é bem-aventurado. Somos bem-aventurados porque o Espírito da glória, como diz o texto, veja lá: bem-aventurados sois porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Nós somos bem-aventurados, somos felizes porque o Espírito da glória de Deus repousa sobre nós. E essa expressão nos remete, nos lembra a todo o tempo o Antigo Testamento. Veja, a glória de Deus que estava sobre o tabernáculo, estava sobre a tenda da congregação. A glória de Deus estava sobre o povo no deserto, onde quando a nuvem parava, o povo parava. Essa expressão nos lembra, nos traz de volta a esse ritual. Pedro nos lembra que Deus agora, Ele não está numa nuvem, Ele não está no tabernáculo, Ele não está num local construído por mãos humanas, mas Deus agora mora em nossos corações. Ele repousa e a sua glória repousa sobre as nossas cabeças. Sendo assim, irmãos, os sofrimentos deste tempo são incomparavelmente menor do que a glória futura. Ele está dizendo: lembrem que agora Cristo tabernaculou, Cristo fez morada no seu povo, e nada do que você está passando agora se compara
por mais que seja sofrimento, difícil, tristeza, coisas amargas da nossa vida. Não sei, irmãos, talvez você tenha perdido um familiar recentemente. Talvez se você tivesse perdido, eu estava sabendo. Mas você deve ter passado por amarguras difíceis na sua vida, difíceis de superar. Talvez seja um perdão que não tenha sido liberado até o dia de hoje. Discussões familiares. Talvez briga entre cônjuges, entre esposa e marido, marido e esposa. Talvez no seu trabalho. Não sei qual é o sofrimento que você passou, que você tem passado. Muito menos o que você vai passar, mas uma certeza eu tenho, irmãos. Isso tudo é incomparavelmente menor do que a glória futura na vida do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós temos sofrido, né? Temos sofrido pela perseguição ou temos sofrido pelos nossos próprios pecados? Também há uma diferença nisso. Porque Pedro ele nos chama a atenção no versículo 15, veja lá. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassinos, ou ladrão, um malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. E aqui Pedro deixa uma coisa clara, porque muitas vezes a gente vem pessoas a mim e diz, pastor, eu estou sofrendo, porque eu falei mal de fulaninho e acabou, ele ficou sabendo e agora está uma confusão na minha família. Irmão, esse sofrimento não é um sofrimento que Deus usa para fazer você crescer. Esse sofrimento é consequência do seu pecado. Não é isso que Pedro está tratando aqui, falando. Veja, se é um sofrimento que se você está preso porque você assassinou alguém, se você está preso ou você morreu porque você roubou alguém, um ladrão, se você é algum malfeitor, se você se intromete na vida e negócios de outrem, você está sofrendo pela consequência dos seus atos. Isso não é um sofrimento que Deus usa para fazer você crescer. Mas a sua responsabilidade como homem nos fez colher esse fruto que você plantou, essa semente ruim. O sofrimento que é a consequência dos seus pecados não é sofrimento que Deus coloca em sua vida. Mas você sofre por aquilo que você plantou. Mas sabe o que é ser bem-aventurado, irmão? E minha irmã? É pagar por aquilo que você não cometeu. É óbvio que o assassino, o malfeitor, o ladrão, ele vai sofrer. O próprio Estado, nós lemos hoje no magistrado civil, o próprio Estado ele tem como obrigação de fazer os malfeitores sofrerem e pagar por aquilo, por coisas que cometeram. Mas o sofrimento a que Pedro se refere aqui, está nos chamando a sofrer por causa do nome de Cristo. Por isso que no versículo 16, veja comigo, ele diz assim, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pedro está dizendo aqui que se sofrermos como cristãos, não devemos nos envergonhar, porque aquele que é cristão, ele resplandece a luz de Cristo. Ele pensa como Cristo, ele age como Cristo, e mais, ele é perseguido como Cristo. Como vai a sua vida diariamente, meu irmão? Talvez você seja um cristão numa família não cristã. Talvez você trabalhe num lugar onde as pessoas vivem fofocando, falando mal, mentindo umas das outras. Com certeza você vive numa sociedade que é contra os valores cristãos. E dentro dessas verdades que rodeiam a nossa vida, como reagimos a isso tudo? Como temos reagido a isso tudo? Será que sofremos essas perseguições como peregrinos que somos nessa terra? Ou será que nós nos adaptamos a esse mundo e recebemos tapinha nas costas das pessoas que não conhecem a Deus, nos bonificando, nos parabenizando pelas nossas ações gratuitas? Será que queremos estar de bem com todo mundo e por trás negando a nossa fé? Ou antes importa glorificarmos o Pai, nosso Deus, com as atitudes e palavras, isso em amor? Irmãos, não se envergonhe de ser de Cristo. Mesmo que isso traga alguma perseguição, algum constrangimento, não se envergonhe de professar Senhor Jesus Cristo em nenhum lugar.
Ele é o Criador, Ele é o Redentor do povo, do seu povo. O sofrimento está na igreja, a perseguição é uma marca da igreja. Mas também uma marca que Pedro deixa aqui nesse texto é que é uma garantia de vitória final. Veja comigo o versículo 17 ao 19 que diz: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ele faz uma pergunta retórica, né? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Irmãos, se sofremos com Cristo, se sofremos por Cristo, nós no final seremos glorificados com Cristo. Veja, nós não só somos coparticipantes do sofrimento de Cristo, mas também da sua glória. Pedro está afirmando exatamente isso. E veja, Pedro também nos diz que o juízo começa pelos da casa de Deus. O juízo começa onde tem pecadores, casa de Deus. Nós não somos perfeitos, irmãos. Às vezes nós olhamos para a igreja e pedimos perfeição, porque nós seguimos uma ideologia cristã e exigimos do nosso próximo perfeição, esquecendo que ele também é tão pecador quanto eu. Nós não somos perfeitos, mas existe uma diferença, irmãos, entre os pecadores dentro da igreja e os pecadores fora da igreja. Há uma diferença. Se você observar, por exemplo, todo o Antigo Testamento, o juízo sempre começa por Israel. Toda vez que Deus vai derramar juízo sobre o mundo, começa sempre pelo seu povo, pelo povo que glorificava o seu nome e depois se espalhava a todas as nações. Mas qual é a diferença do juízo entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus? Porque o juízo em Israel era um juízo como ouro purificador, assim como o fogo dos metais. Era um juízo que garantia a salvação, que preservava o seu povo. Obviamente para o povo que cria em Deus verdadeiramente. E logo em seguida Deus ia para o Egito e destruía tudo. Ia para a Babilônia e destruía tudo. Irmãos, o juízo de Deus começa na casa de Deus, é bem verdade, mas é um juízo purificador. Irmãos, veja, não olhe para isso como algo ruim. É esperança para nós. Isso nos leva a crer em Cristo com todas as nossas forças, pois esse juízo é esperança de vitória para aqueles que creem na promessa, para aqueles que creem em Cristo. Do que adianta, irmão, já pensou, nós sofremos toda uma vida e não ter uma vitória final, é sofrer inutilmente. Sabe quem sofre assim, irmãos? Sofre toda uma vida e no final segue derrotado. É aquele que não conhece Cristo. Se você está disposto a sofrer toda uma vida e ainda sair derrotado, continue sem Cristo no seu coração. Mas aquele que sofre toda uma vida, e isso é comum de todo ser humano, mas sai vitorioso não pela sua força, não pelas suas pernas, mas porque Cristo nos torna mais que vencedores pela sua obra. Esse sim tem esperança, irmãos. O final daqueles que sofrem sem Cristo é condenação. É uma vida sem graça, sem justificação, sem paz e muito menos alegria. O sorriso do ímpio, irmão, é amargo. O sorriso do ímpio não dura segundos. A paz nem se fala. A paz é momentânea. Enquanto uns serão julgados para o céu, outros serão julgados para o inferno. Isso é bem verdade, irmãos. Preciso falar, e a Escritura diz isso. Isso acontece por meio da obra redentora. A salvação custou caro. Por isso que no versículo 18 vai dizer: e se com dificuldade que o justo é salvo, não há dificuldade em Cristo, mas ele está falando aqui, Pedro, nos remetendo aos sofrimentos, à dificuldade dos sofrimentos. A salvação custou caro, é de graça para nós, mas teve um preço para o Senhor Jesus Cristo. Foi sangue derramado, humilhação, cruz e morte.
A salvação exigiu um alto preço. Somente, irmãos, uma salvação desse tamanho, gigantesca, que está em Cristo Jesus, seria suficiente para cobrir os pecados imensos, meus e seus. Irmãos, se nesta noite tem alguém aqui que não está em Cristo Jesus, essa mensagem chama você ao arrependimento. Sofrimento você vai ter, estando em Cristo não. Mas a vitória é dada àqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mensagem chama você ao arrependimento para que você entenda que não vale viver uma vida de prosperidade falsa, de achar que está sendo próspero nessa vida temporária, mas que no final da sua vida, ou na passagem da vida para a morte, e da morte para a vida eterna, você viverá uma vida eternamente sofrida, longe do Senhor. Nesse sentido, irmãos, há uma lógica clara. É melhor sofrer agora e exultar na glória e alegria eterna do que exultar na glória humana hoje e sofrer as consequências eternas no final de todas as coisas. Qualquer pessoa minimamente inteligente escolheria Cristo. Mas sabemos, irmãos, que não depende de nós, que não depende do nosso querer, mas da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Então, se o Espírito Santo falou ao seu coração hoje, irmã, ou irmão, que não conhece a Cristo, Ele o chama a se arrepender dos seus pecados e seguir uma vida para a glória de Deus. E Pedro termina agora, irmão, no versículo 19. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Já chegando ao final, irmãos, Pedro agora nos conforta dizendo que o nosso sofrimento é segundo a vontade de Deus. Nós falamos hoje pela manhã sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Nada surpreende a Deus, mas você colhe aquilo que você planta. Pedro agora nos conforta dizendo que nada foge da vontade de Deus, dos seus decretos. Veja, irmãos, isso para nós é motivo de regozijo. Se nada foge do controle de Deus, irmãos, isso mais uma vez põe um ponto final na história desse mundo. Que independente do que, como as coisas aconteçam e o que vão acontecer, aqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro serão salvos da condenação eterna. Isso é esperança, isso é prazeroso, é sofrermos de forma alegre, entendendo que no final todas as coisas vai dar certo. Estava conversando com um seminarista amigo da gente, amigo meu, né? E eu preocupado com o TCC, o bicho, ele começou o TCC, porque ele não comecei o meu. Aí ele fez, bicho, eu não vou preocupar com isso na minha história, não, isso na minha história. Eu disse, rapaz, bicho, mas tem que organizar isso aí. Ele fez, não vou me preocupar com isso não, porque eu sei que no final eu vou conseguir entregar. Vira já, vira. Irmãos, daqui para o TCC ficar pronto, ainda vai ter muito sofrimento. Quem já fez TCC ou está prestes a fazer sabe disso. Mas eu creio firmemente que no final estará pronto. Eu não posso ter essa certeza, irmãos, mas uma certeza eu tenho: depois desse sofrimento aqui na terra, há uma casa pronta para aqueles que glorificam o nome de Deus. No dia da manifestação última de Cristo, estamos os crentes não mais sofrendo, não mais sendo perseguidos, mas livres de todo mal. E pasmem, irmãos, o cristianismo é a única religião que oferece o fim do sofrimento e o fim de todas as coisas. Diferente das outras que oferecem prosperidade nessa terra, paz nessa terra humana, o cristianismo oferece paz no último dia. Nós vivemos uma paz, mas teremos paz, descanso no último dia. E enquanto isso não acontece, irmãos, eu encerro o sermão de hoje, chamando os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8. Encerramos juntos. Versículos 31 a 39. Diz assim: queremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então toda a igreja lê os versículos 38 e 39, que diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus, depois dessas declarações, ó Pai, de lermos a carta do apóstolo Pedro, encerrarmos com um trecho da carta do apóstolo Paulo, ó Deus, nós glorificamos o Teu nome. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado através dessa carta, a enxergarmos o sofrimento das nossas vidas de uma perspectiva diferente, a entendermos que tudo isso que acontece, que é acometido sobre as nossas vidas, seja doenças, enfermidades de uma forma geral, desemprego, qualquer outra coisa que nos faça sofrer nessa terra, perseguição, isso é a causa de sermos purificados. Que não mais oremos dizendo: Senhor, que isso passe logo, Senhor, que nos tira desse mal bocado, mas que possamos orar: Senhor, nos ensina aquilo que o Senhor tem para nos ensinar em meio a esse sofrimento. Que possamos ter isso em nosso coração vivo, possa criar raízes, possamos viver, possamos nos alegrar e sorrir diante das tragédias, não porque nós somos insensíveis, mas porque temos certeza que nós estamos nessa terra de forma peregrina e que o Senhor nos espera, o Senhor irá nos buscar no último dia, ou antes de nos chamar. E muito obrigado por essa esperança. E aquele Deus que ainda não tem o Senhor, a minha oração é que através dessas verdades o Espírito Santo tenha agido em seu coração, que eu possa enxergar que não há outro consolador, não há outra pessoa, não há ninguém, nada que possa nos salvar se não for Deus Cristo. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.